Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estão tomando os devidos cuidados contra este vírus? Continue usando a máscara, não deixe de usar a máscara, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos estar comentando sobre um tema magnífico, maravilhoso, que é identidade celestial. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas eu queria abrir um aspas aqui só para tirar uma dúvida de algumas pessoas que estavam me perguntando. Vai no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, rapidinho. Diz assim: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Então, assim, o que você tem que entender, quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que ter a consciência do que os dias neste período aqui bíblico de Gênesis, dos 4 primeiros livros da Bíblia, os dias não são iguais aos nossos dias de hoje, porque o nosso calendário hoje de gregoriano, tanto o calendário gregoriano como o juliano, os dias são diferentes desses dias aqui, certo? Então você tem que ter em mente isso. Então, todo o Pentateuco, os dias descritos aqui no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os dias são diferentes dos de hoje, porque o nosso calendário gregoriano hoje é diferente desses aqui. Porque nesse período aqui eles se baseavam nas fases da Lua, que, na minha opinião, nós deveríamos seguir também as fases da Lua, porque as fases da Lua nós teríamos o calendário correto. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tanto o calendário que nós adotamos atualmente, o gregoriano, como o juliano, os imperadores romanos naquela época trouxeram costumes pagãos para esses calendários. Então, se pararmos para observar, tem muito paganismo, tem muita adoração de outros deuses nesses calendários que nós adotamos hoje. Então tem isso em mente quando você lê a Bíblia, que os dias descritos aqui são dias diferentes do nosso calendário, certo? Então o sabá, que é o dia de descanso, não é o sábado. Guarde isso, que não é o nosso sábado de hoje, porque o calendário é diferente. Então se a gente para analisar as adorações dos deuses que eles incorporaram nesses calendários que nós utilizamos hoje, é muito grande. A adoração ao Deus do Sol, Mitra, desculpe, se você pesquisar sobre a adoração ao Deus do Sol, Mitra, vocês vão ver que tem muito paganismo. Saturno, se você para analisar no inglês, o Sunday é o dia do Sol. Então, Saturno é a adoração a Saturno, que é uma entidade que era vinculada a Saturno. O Sol, que era Mitra, que é o Deus Mitra, também é uma entidade vinculada ao Deus do Sol, que é o domingo, que hoje nós utilizamos. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando você lê, então tome cuidado. Que o correto seria se basear nas fases da Lua, certo? Então vamos voltar ao nosso tema principal, que é identidade celestial. Se vocês ainda ficaram na dúvida sobre o que eu acabei de falar, sobre o calendário de hoje, os problemas do calendário de hoje, pode deixar os comentários aqui e nós vamos conversando. Provavelmente eu farei novos vídeos para a gente tratar sobre isso. Mas o tema hoje principal é identidade celestial. Abra sua Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 9. Fala assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Aqui, meus amigos, Deus ele não está fazendo uma pergunta geográfica. Às vezes a gente entra nesse conflito achando se Deus tem uma soberania, porque Deus estava perguntando onde é que Adão estava. Mas Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. E essa pergunta aqui não é caráter geográfico. Deus não estava querendo saber em termos de espaço, de localização de Adão.
Deus estava querendo saber, a pergunta de Deus para Adão, Deus estava querendo já ensinar Adão, mostrar a Adão sobre identidade. Deus estava perguntando a Adão qual é a sua identidade. Adão, Deus estava querendo mostrar para Adão, estava querendo perguntar para Adão, já para mostrar para ele que a identidade dele já estava se perdendo. Olha que interessante isso. Então a pergunta de Deus, quando ele pergunta aqui onde é que você está, não é uma pergunta geográfica. Deus estava perguntando para Adão, Adão, qual é o teu propósito? Qual é o propósito da tua existência, Adão? Adão, qual é a tua identidade, Adão? Porque Adão desobedeceu ao que Deus tinha pedido para ele, que Deus tinha falado para ele. Adão, de todas as árvores aqui do Éden, você pode comer, menos a árvore do bem e do mal. E ele escutou a sua esposa e ele acabou desobedecendo. Então essa pergunta aqui não é uma pergunta geográfica. Deus estava querendo já mostrar para Adão que ele estava perdendo a identidade. Adão, qual é a sua identidade? Preste atenção nisso que eu quero trazer para você essa noite. Deus está querendo mostrar para Adão que ele já estava perdendo a identidade celestial. E o tema desse vídeo hoje é a identidade celestial. Deus estava querendo mostrar para Adão Adão, qual é a sua identidade? Porque a partir da desobediência, e isso remete para nós hoje, a partir da nossa desobediência, a gente começa a perder a identidade celestial. A gente começa a perder. E o que é identidade? Algo interessante. O que é identidade hoje? Identidade hoje, no dicionário, nós podemos observar que é um conjunto de características de um único indivíduo, mas que essas características elas remetem a alguma, como é que eu posso dizer, alguma familiaridade. Então, esse conjunto de características que qualificam o sujeito tem uma vinculação com uma determinada familiaridade. Então, Adão ele tinha esse conjunto de características e tinha essa familiaridade com o reino. Adão ele tinha essa identidade celestial. E a partir do momento em que ele desobedeceu, ele começou a perder essa identidade celestial. E aí é que começou a surgir o processo de justificação, começou a surgir medo, começou a surgir vergonha. Então tudo isso foi ocasionado por causa que ele começou a perder essa identidade celestial. E eu queria chamar a atenção a você. Adão, Deus criou o Éden para Adão. Deus criou o Éden para você, para mim, para você, para o homem. Só que a partir do momento que Adão ele desobedeceu a Deus, ele perdeu o controle, o governo desta terra. Ele perdeu o controle, o governo do Éden. E isso é que eu quero chamar a atenção de você esta noite, porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós acabamos perdendo aos poucos a nossa identidade celestial, a nossa identidade de Deus, sabe? A identidade do reino. Então, tome cuidado. Vamos evitar, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos nos afastar de Deus, nós não podemos estar vivendo em desobediência, desobedecendo os preceitos, os mandamentos de Deus, desobedecendo a vontade de Cristo, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós começamos a perder essa identidade celestial. E essa identidade do reino, essa identidade celestial, nós não podemos perder. Nós precisamos conservar isso, precisamos viver os princípios celestiais, os princípios de Jesus Cristo. Então eu queria que você refletisse nisso. Qual a sua identidade? Qual a sua identidade perante a Deus? Qual a sua identidade do reino? Qual a sua identidade celestial? Analise nisso, reflita nisso. Qual a sua identidade celestial? Tome cuidado, não se afaste de Deus, procure viver próximo a Deus, procure buscar conhecer mais de Deus, buscar conhecer mais de Jesus, porque só assim, você vivendo com Ele, é que a sua identidade vai ser parecida com Ele, vai ser uma identidade parecida com Jesus, uma identidade do reino, uma identidade celestial. Então, tome cuidado, analise muito bem e não desobedeça, viva em comunhão com Deus, viva junto com Deus, caminhando com Deus, para que você possa conservar sua identidade celestial, você possa ter a sua identidade com Cristo. E Jesus, Ele quer viver com você, Jesus, Ele quer te ensinar, Ele quer te mostrar, quer te dar uma identidade celestial, Ele quer te dar uma identidade do reino. E eu deixo essa pergunta para você, qual a sua identidade perante a Cristo?
perante a Deus, certo? Então analise, medite, reflita nessa mensagem e qualquer dúvida, se tiver vontade de batermos papo, manda algum comentário que nós vamos discutir juntos, certo? Forte abraço.